Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Irmãos, a gente tem muito a agradecer, né? Afinal de contas, esse ano de 2021, se assim Deus nos permitir, esse trabalho vai fazer 3 anos. Com Covid, sem Covid, com lutas. E a gente começou aqui no dia 15 de julho de 2018. Cadeira tudo alugada, o prédio sem pintar. E som alugado, não tinha esse púlpito aqui. Somente a boa vontade dos irmãos e a vontade de colocar em prática aquilo que estava no coração de muita gente. Porque sempre foi uma igreja que valorizou, né? uma comunidade que valorizou os dons que as pessoas têm, principalmente no que diz respeito a ajudar o próximo. Aqui já teve escola de música, a gente parou por causa do Covid, mas tinha bastante alunos. Teve escola bíblica, paramos agora por causa do final de ano. A gente já providenciou jantares gratuitos aqui, cestas básicas às pessoas carentes, tá? Pratos quentes às pessoas que necessitam. Já conseguimos doar brinquedos também, festas infantis, tudo acontecendo com muito trabalho voluntário e doações espontâneas dos irmãos. E a gente, antes da Covid, nós estávamos contando com uma presença contínua de 110, 115 pessoas nos cultos de domingo. E aos cultos de quarta-feira, uma média de 20 pessoas. E aí aconteceu a pandemia e baixou bastante o número de irmãos. Mas mesmo os irmãos que não estão conseguindo vir, eles de alguma forma sempre estão ajudando, sempre comunicando, sempre pedindo oração. Então é motivo de alegria, de agradecer ao Senhor essa virada de ano, mesmo diante das dificuldades. Eu postei hoje na rede social: sem dificuldade não tem como você usar a fé. São as adversidades que te preparam para o uso da sua fé. Como você vai usar a fé que Deus te deu se você não tiver problemas para superar? Então é através das adversidades que somos treinados pelo Senhor. É através das adversidades que fortalecemos esse dom que Deus mesmo nos deu, que é a confiança. Se você já teve crise de confiança, eu sei como é isso. É quando você até crê em Deus, mas você não crê em mudanças em você. Você não crê em mudanças, em melhoras significativas na sua vida. Hoje eu fui comprar uma Coca-Cola na padaria, e o dono da padaria conversou comigo. Ele falou: olha aí, e aí, rapaz? E as expectativas diante de tudo que aconteceu esse ano? Quais são as suas expectativas para 2021? Eu não hesitei, eu disse: esperança. Porque se tem uma coisa que o cristão não pode perder, é a esperança. Esses dias um rapaz perguntou para um pastor que eu admiro muito, perguntou assim: escuta, o livro de Eclesiastes dá desgosto quando você lê. Eu não sei se alguém já leu o livro de Eclesiastes aqui, mas é um livro mal-humorado. A verdade é essa. Que o escritor do livro de Eclesiastes, que foi Salomão, na sua velhice, ele está literalmente reclamando de tudo. Ele diz: tudo que acontece debaixo do sol é vaidade. Tudo que acontece nessa terra é passageiro. Aqui o que realmente predomina no mundo é cansaço. Enfim. Aí perguntaram para esse pastor: olha, se a gente for basear a nossa vida no livro de Eclesiastes,
Então a gente não tem muitas expectativas para melhor. E esse pastor disse o seguinte: querido irmão, o livro de Eclesiastes está no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha nascido. e sem Jesus a esperança era remota. As pessoas tinham esperança de um dia terem esperança. E Salomão, Davi não é uma exceção. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a nossa maior conquista, queridos irmãos, já aconteceu. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança. Nós podemos esperar aqui nessa terra alguma coisa? Podemos, porque a vida continua. E seja entusiasmado, pelo amor de Deus. Ninguém merece um reclamão na família. Ninguém merece um cara que joga todo mundo para baixo. Não é porque o mundo está acabando, que Jesus está voltando, que a gente vai entregar os pontos, a gente vai desistir do caminho. Não. Entusiasmo, ser uma pessoa positiva, tá? Você não vê apóstolos da Bíblia diante das provas desistindo. Se você lê o livro de Atos, logo no princípio ali, Atos capítulo 3, Deus usou os apóstolos para curarem um homem paralítico, e eles foram perseguidos por isso, ameaçados de morte. Irmão, diante de uma ameaça de morte, o que eles foram fazer? Eles foram orar e cantar. Já pensou, vamos matar vocês, hein? E o que eles foram fazer? Glorificar a Deus. Olha, se a gente morrer é pela causa de Jesus. Então, nem diante de uma ameaça terrível, eles desistiram. Eu sei que às vezes você diz assim: é fácil para o pastor dizer isso, que talvez você não entenda o problema que eu estou passando. Mas o problema que você está passando só é grande visto daqui, visto da mesma perspectiva do seu tamanho. Agora, veja o seu problema da perspectiva de Deus, que com certeza você vai enxergá-lo bem menor, porque Deus é maior do que o seu problema. Tenha esperança. Então nós estamos aqui gratos a Deus, gratos pelos recepcionistas, os irmãos que recebem gente na porta, pelos músicos, baterista, guitarrista, baixista, percussão, grupo de louvor, sempre nos ajudou. Vem ensaiar, eles trabalham mais do que eu praticamente, porque ensaiam. Eu vejo a luta da minha esposa ensaiando em todo lugar que vai, quando vai se aproximando do culto de domingo, de quarta, para chegar aqui e fazer bem feito. É isso que uma família faz, é um pelo outro. Os organizadores de festas, já tivemos festas aqui que eu não coloquei um dedo. Foram as pessoas daqui que organizaram tudo. Vocês veem essas coisas bonitas aí na parede, que agora não está tão decorado, porque o tempo vai passando, mas isso é tudo trabalho voluntário. Então nós temos muito que agradecer. Cuidadores de crianças, que agora não estamos tendo o culto infantil, mas gente que se prontificou. Pregadores, irmãos que pregam, que nos ajudam com a pregação aqui, e nós somos gratos a Deus. Os membros, de um modo geral, que ajudam com a sua presença, e ainda que muitos aí criticam os membros, porque querem sempre que os membros façam alguma coisa, eu quero dizer uma coisa para você: eu sou muito grato a Deus pelos membros aqui dessa comunidade, porque são os membros que têm ajudado com a ação social, são os membros que têm sustentado essa causa com as contribuições. Então eu só tenho que louvar a Deus pela vida de vocês.
Obrigado por cada pacote de arroz que vocês trouxeram, por cada oferta que vocês colocam no gasofilácio. Obrigado pela presença, obrigado pelos compartilhamentos, tá? Gente que está sempre compartilhando os cultos, sempre compartilhando as mensagens do pastor ou da comunidade. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E como sempre eu faço no começo do ano, rapidinho, eu exponho aqui algumas coisas que nós, devido ao entendimento que Deus nos abriu, pregamos neste lugar. Isso não para se gabar de alguém ou para se engrandecer diante de alguém, mas isso é apenas um abrir de olhos que ao longo do tempo Deus foi nos dando. A ceia neste lugar não é exclusiva só para os batizados. Aqui crianças são bem-vindas também. Batizados e não batizados podem cear neste lugar. E eu tenho a firme convicção do que falo, porque ali em 1 Coríntios, no assunto da ceia, Paulo não estava segregando pessoas. E o protesto de Paulo é porque alguns estavam fazendo isso, deixando outros de fora. Basta ler 1 Coríntios capítulo 11 a partir do 17. Quem deixa alguém de fora por ser criança, por não ser batizado, por ser amaziado, está julgando o seu irmão e o condenando. Aqui nós não dizemos que o dízimo é obrigatório. Nós entendemos que essa prática é inteiramente do Antigo Testamento. E as pessoas que querem doar o dízimo aqui, porque tem uma ou outra pessoa que contribuem com uma porcentagem estabelecida, mas não fomos nós que estabelecemos e nem o Evangelho. Essas pessoas fazem isso porque fazem voluntariamente. Aqui nós trabalhamos sempre com um bom senso também. Não ficamos pegando no pé dos irmãos em relação a roupa, cabelo, tatuagem. Nós não ficamos pegando no pé das pessoas, porque nós não somos donos das pessoas. O que nós sempre pregamos aqui é o bom senso. Está todo mundo lindo, entendendo essa mensagem. Ninguém está vulgar aqui. Porque não precisa tentar ser dono de ninguém, porque o propósito de uma igreja nunca foi esse. Impor às pessoas regras que elas próprias não conseguem cumprir. Então, a ideia, o propósito, nunca foi do pastor Evandro. A ideia foi sempre trabalhar com Jesus como chave interpretativa das Escrituras. Nós entendemos que o amor de Jesus é a bússola da igreja. É Ele que determina. Olha como Jesus tratou a vida e as pessoas. Aqui nós não fazemos campanhas de 7, 14, 21 dias. Entendemos que a graça de Deus não precisa de complementos. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é completa. A obra que Jesus realizou na cruz foi completa, de uma vez por todas. Então nós não precisamos dar complementos para a graça de Deus. Nós não entregamos amuletos para as pessoas. Não damos vidrinhos de óleos para as pessoas ficarem ungindo as portas e as janelas de suas casas. Não temos essa prática. Unção no Novo Testamento acontece com uma permissão a pessoas doentes, e mais nenhum caso, pessoas enfermas. Então a gente não fica ungindo porta, janela, carteira de trabalho, foto, identidade. Aí alguém diz assim: mas e as igrejas que fazem? Eles não alcançaram o entendimento ainda. A gente não julga eles, não manda eles para o inferno de jeito nenhum. Ninguém está falando aqui de inferno. A gente está falando de entendimento do Evangelho. Tem gente boa de Deus em todo lugar, até no catolicismo. Até gente que não é de igreja nenhuma. Deus vem buscar um povo. Nós não falamos que Deus é evangélico, e nunca falaremos. Isso é maldade, isso é crueldade. Tentar colocar a graça de Deus dentro de uma caixa. Deus tem um povo, tá? Nós não guardamos o sábado. No Antigo Testamento as pessoas descansavam no sábado. No Novo Testamento as pessoas descansam
numa pessoa, que é Jesus. O descanso no Antigo Testamento era um dia. O descanso para quem tem Jesus é Jesus. Tudo que eu estou falando para os irmãos, eu tenho inúmeras bases, referências bíblicas. Então eu não consigo passar aqui por causa do tempo. Mas a gente não está trazendo aqui ideia da minha cabeça. Aqui não tem culto de aniversário pastoral. Aqui não tem cone guardando o lugar do pastor no estacionamento. Se eu chegar por último, eu coloco o carro lá longe. Quem chega primeiro guarda o carro nos lugares privilegiados. Aqui não tem culto pago. Então a gente está tentando levar o evangelho com essa seriedade. Nós não impedimos a liberdade de ninguém. Os irmãos são livres aqui. Você sentir no coração, hoje eu vou lá na Assembleia visitar. Se tem uma função, os irmãos só ligam avisando: pastor, hoje eu vou lá na Assembleia. Vai lá. Hoje eu vou, minha mãezinha pediu para levar ela numa missa. Vai lá. Pastor, é o seguinte, eu estou com vontade de sair da igreja e congregar em outro lugar. Deus abençoe, você continua sendo nosso irmão. Pastor, eu estou com vontade de congregar aqui. Seja bem-vindo. Não gostar também, ele pode voltar para da onde veio, ou enfim, nós não impomos sobre as pessoas. O que eu tenho pregado aqui é o seguinte: enquanto estiver conosco é nosso amigo. E se amanhã ou depois for congregar em outro lugar, continua sendo nosso amigo, nosso irmão. Tá? Agora a gente não vai trazer costumes que não tem nada a ver com o evangelho. Por isso que eu sou bem criterioso em quem eu coloco aqui no púlpito. Não é qualquer pessoa que eu coloco para pregar aqui. Principalmente quando eu sei o ritmo da pessoa. Se entrega a revelação para todo mundo, se supostamente revela SIC, CPF, RG, aí que eu não coloco mesmo. O cara falar assim: aquele lá é ousado, rapaz, é até dança em mistério, não trago. Fulano de tal lá é cheio do Espírito Santo. Mas qual que é a característica dele é cheio do Espírito Santo? Aí ele sai rodando no meio do povo, não trago. Isso é palhaçada, não é Espírito Santo. Espírito Santo é comportado. Espírito Santo não faz palhaçada. Aonde no evangelho você vê pessoas rodando no poder de Deus? Aí uma vez eu perguntei isso para uma pessoa, ele disse: olha, lá em Atos capítulo 2 o povo saiu como bêbado. Atos capítulo 2 não é doutrina, é experiência. Está narrando um fato. Não está pedindo para ninguém ser assim. Ali é narrando episódio. Foi a descida dos dons espirituais. Nós não impedimos a liberdade dos irmãos. E por falar em Espírito Santo aqui, nós cremos em todos os dons de Deus. Os dons de Deus. Não impedimos pessoas de falarem em línguas aqui. Tem um irmão ou outro que você vê que às vezes aqui na hora do louvor ou na hora da oração fala em línguas. Nós não impedimos. Nós não impedimos nenhum dom do Espírito Santo. Agora nós deixamos bem claro que dom do Espírito Santo não é banalização. Porque infelizmente os dons foram banalizados ao longo do tempo. E o que você vê hoje, que alguns dizem: olha, é profecia, é revelação. Na verdade é maracutaia. Ou emocionalismo. É gente tentando dominar a gente com um suposto dom que recebeu. A gente não precisa disso. O nosso entendimento nos faz crer que quando Deus quiser falar com a gente, Ele vai usar alguém, ou a palavra, ou uma leitura do Evangelho. Ele não deixa um filho sem a sua informação. Então aqui a gente não aconselha ninguém ficar buscando ser guiado por profecia, por profeta. Estou com vontade de viajar. Deixa eu ir lá pedir para a missionária fulano, para o missionário fulano, para ver se ele ora por mim, para ver se Deus permite eu viajar. Deixa eu ligar para aquela missionária muito usada, para aquele pastor muito usado, porque eu quero saber se Deus vai restaurar meu matrimônio. Eu quero saber se Deus vai arrancar o marido daquela mulher e trazer para mim.
Tudo isso eu já vi. Entendeu? É gente sem a graça do Evangelho. Então aqui a gente não... O que a gente prega aqui é para as pessoas crerem na suficiência de Cristo. Jesus é suficiente. Jesus fala com você. Jesus ouve a sua oração. No Evangelho nós somos ensinados que ninguém tem um acesso a Deus maior que o outro. Ai, mas eu gosto tanto do jeito que o pastor Evandro, ele deve ter mais acesso a Deus do que eu. Não tenho. Do jeito que Deus ouve a minha oração, Ele ouve a sua. Ser pastor não significa ser um superior diante dos irmãos. Pastorado é só uma vocação. E essa vocação não quer dizer que Deus me ame mais do que ame a você. Então o Espírito Santo não é banal. Nós procuramos ter comunhão com outras igrejas, com outros irmãos. Agora, isso não significa que a gente aceita ou concorda com eles. Se tem uma coisa que a gente, principalmente eu, sou muito mal interpretado, é porque eu prego a discordância. O que é isso? Eu prego que ser livre em Jesus significa não baixar a cabeça para tudo. Eu prego aqui na igreja que os irmãos não fiquem com aquele discursinho: ai, todo mundo é de Deus, então a gente tem que aceitar todas as coisas que alguém fala no púlpito. Então se alguém falar alguma coisa no púlpito, a gente tem que concordar. Não, nem se for eu falando. Pode ser quem for. Se vai fora o evangelho do bom senso, da graça, você pode discordar sim. O que você não pode é ser chato, é você interromper o culto dos outros. Isso jamais. Eu discordo de um monte de atitude, de um monte de denominação aqui, nesta região, nessa cidade. Mas eu nunca fui lá interromper o culto de ninguém. Agora, se querer tentar me convencer de que aquilo está certo, vão se frustrar. Porque eu vou mostrar dentro da palavra que não está. Isso é ser do Evangelho. A gente preserva o amor. Mas preservar o amor não significa concordar com tudo. E eu espero que os irmãos estejam gostando de tudo isso. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos gostem, porque vai ser assim. E se a maioria disser: pastor, nós não concordamos com o seu jeito de pensar, pode colocar outro pastor? Pode. Eu saio e vocês estabelecem uma outra pessoa, em paz do Senhor. E eu não vou sair ressentido com ninguém. Ai, pastor, eu quero que a nossa igreja, se um grupo maior aqui, se a maioria algum dia chegar e falar assim: eu quero que a nossa igreja seja parecida com a igreja tal, com as coisas que tem lá. Eu quero que tenha campanha, eu quero que tenha isso, tenha aquilo, e a gente não concorda com o senhor. Fique à vontade. Então vocês estabeleçam uma outra pessoa e eu vou seguir Jesus, mesmo se for na minha casa. Então eu espero que você esteja gostando. Não façam nada de forma estando desgostoso. A pior coisa que tem é você fazer as coisas com má vontade. Todo mundo percebe. Eu já subi nesse púlpito aqui doente, mas com boa vontade. Pior coisa, se você não gosta de algum lugar, não fique empurrando com a barriga. Rompe. Você não gosta do que você está fazendo. Se você tem mais discordância do que concordância, por favor, não faça uma coisa. Eu estou falando isso em nome de Jesus, porque as pessoas percebem quando alguém está fazendo alguma coisa com má vontade. Ninguém é bobo. Os seres humanos são sensíveis. Se está fazendo alguma coisa pensando em outra, discordando da maioria das coisas, você é livre, meu irmão, minha irmã. Rompe e siga seu caminho, porque vai ser assim. A gente está tentando trazer um evangelho simples, sem invencionices. E quando a gente leu aqui o texto inicial,
Hebreus 10, 25, se puder anota na sua Bíblia: não deixeis as vossas congregações. O escritor de Hebreus estava falando o seguinte, não percam o hábito de reunirem-se como irmãos, como igreja. Não percam o hábito saudável de estarem perto, porque estando perto, os dons e talentos de um abençoam a vida do outro. Tem um corinho que diz: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então, meus queridos irmãos, a mensagem de hoje é essa. Se vocês quiserem trilhar junto comigo, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Se for para voltar atrás de alguma coisa, vai ser para voltar atrás para perto do Evangelho e não para perto de costumes. Então pode ser que a gente volte atrás de alguma coisa, não das que eu falei, mas outras coisas que a gente, conforme o tempo for passando, o entendimento for abrindo ainda mais. Tá bom, povo de Deus? Vocês são uma bênção. Todas as vezes que entrarem para cultuar a Deus, faça como está sendo aconselhado pela Bíblia ali em Romanos capítulo 12. Cultuem ao Senhor de forma racional, com o culto do vosso entendimento. Não sejam manipulados por ninguém. Tudo que eu falei para vocês aqui, se vocês quiserem, as referências eu passo. Mas se vocês mesmos quiserem ter a experiência de ir descobrindo, Deus vai mostrar para vocês também. Porque Deus não tem filhos privilegiados. Basta ler com sinceridade, tendo Jesus como o assunto das Escrituras. Então a gente não mistura o Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus. A gente não pega texto isolado. Deus abençoe a todos. O grupo de louvor venha cantar mais uma canção.